Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos então dar continuidade à temática da nossa disciplina, né? Direito Constitucional 3, tá certo? A gente vai estar iniciando, então, o conteúdo da unidade 3, né, da nossa disciplina, que é um conteúdo bem relevante, né, nesse contexto, ainda mais nesse contexto que a gente está vivenciando também, né, de uma pandemia, né, de uma situação de que envolve, né, todos os poderes, enfim, e inclusive o Poder Judiciário e até o próprio Supremo Tribunal Federal, né, no seu papel de guardião da Constituição, no seu papel de zelar, não é, pela nossa Carta Constitucional, tá certo? E, e de efetivamente exercer essa jurisdição constitucional que a gente vem falando desde o início do semestre, tá? Que é um papel de muita relevância, inclusive na ambiência, né, dos poderes constituídos, na ambiência, num cenário, né, de um contexto político institucional, né, de permanência, de estabilidade das instituições, né, e de respeito, sobretudo, à nossa Constituição Federal, tá certo? Como fiel, não é cumpridor, como fiel guardador, né? A gente pode falar guardião, na verdade, né? Da nossa Constituição Federal, tá bom? Então, assim, é de grande importância, né? Tecer considerações, nesse momento, considerações iniciais, né? Para as questões das inconstitucionalidades, né, das espécies de inconstitucionalidade, tá certo? Da origem, né, do nosso controle de constitucionalidade, tá bom? Ponto de vista histórico, né? E efetivamente da previsão aí no âmbito da nossa Constituição e da regulamentação legal própria à matéria do controle de constitucionalidade. Então, pessoal, é relevante a gente enfatizar, né, que nesse ponto, né, nesse conteúdo, nesse ponto da matéria, a gente vai estar abordando artigos, como, por exemplo, o artigo 102 da Constituição, né, que fala do papel essencial do Supremo Tribunal Federal como guardião, né, já falamos da Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente o próprio caput, né, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso primeiro, processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Só nesse inciso primeiro e no caput, né, a gente já tem essa atividade, essa atuação relevante do Supremo, e já tem aí pelo menos a previsão de duas dessas ações que vão ser utilizadas no nosso contexto, né, no nosso ordenamento jurídico, para a realização desse controle aí concentrado no Supremo em sede abstrata, mas assim, as repercussões, a dimensão, né, desse tipo de controle, né, do que pode ser exercido pelo judiciário, é bem mais amplo, né, do que propriamente o que está previsto ali no artigo 102, inciso 1º da Constituição, considerando, né, esse modelo que é uma junção, uma fusão de dois grandes modelos no Brasil, né, o controle difuso e o controle concentrado, já estou falando, né, aqui assim, antecipando um pouco, tá, considerando essa fusão, né, e essa complexidade maior desses dois modelos que são adotados no nosso sistema e que tem uma profundidade, né, uma relevância maior, considerando essas modalidades, tá certo? Mas, pessoal, especificamente o que vem a ser controle, né? E aí, quando a gente fala em controle de constitucionalidade, não é? Então, a gente tem que ter em mente, pelo menos, duas ideias centrais, quais sejam, né? E aí a gente já vinha abordando dessas ideias centrais aí na disciplina desde o início do semestre. Ou seja, as noções de supremacia da Constituição, né? A gente sabe que esse nosso documento, a Constituição, é a nossa lei maior, tá certo? Que ela deve ser obedecida, que ela deve ser acatada, que modalidades, espécies normativas, né? Inferiores à Constituição,
elas têm que ser elaboradas, né? Elas devem ser elaboradas em conformidade à Carta Constitucional, existem os princípios, que a gente já tratou também, né? Buscando a unidade desse ordenamento jurídico, tá certo? Mas a gente tem que ter em mente, sobretudo, que a Constituição é suprema, né? Então se fala na supremacia constitucional e ainda na rigidez constitucional, ou seja, não é de qualquer sorte que a nossa Constituição ela pode ser alterada, né? Somente via o procedimento das emendas constitucionais, que a gente já falou, daquele quórum especializado, né, de aprovação em 3/5 das duas casas do Congresso, em 2 turnos de votação, tá certo? E que vão poder favorecer uma alteração da Constituição, né, por via de emenda à Constituição. As demais espécies normativas não, possuem seu rito próprio, mas efetivamente, né, não é o mesmo rito das emendas, né, e se fosse assim, né, a gente não teria como falar, logicamente, dessa supremacia da Constituição, tá certo? Então, a ideia de controle de constitucionalidade, ela vem para trazer uma análise, né, a verificação, tá certo? Da compatibilidade, quer dizer, da conformidade, se os atos normativos elaborados, as leis, né, leis ordinárias, leis complementares, enfim, decretos legislativos, medidas provisórias, tá certo? Estão sendo elaborados em conformidade à Constituição Federal. Esta conformidade tanto no seu aspecto formal como material, tá certo? Então, já é uma das espécies aí de inconstitucionalidade que a gente pode, né, tá visualizando, que seria do ponto de vista da formalidade, da materialidade, ou seja, no que diz respeito ao modelo, né, da Constituição, tá certo? Ao modelo efetivamente trazido pela Constituição, tanto no que diz respeito ao cunho formal como material, tá certo? Bom, então esse controle de constitucionalidade, uma ideia de conceito, né? A gente deixou, inclusive, a nota de aula para vocês. Aliás, eu vou estar disponibilizando a notinha de aula, porque a gente tinha deixado até a unidade 2, não é? Então, vou estar disponibilizando a nota de aula da unidade 3, que trata do controle jurisdicional da constitucionalidade, tá certo? E aí vem a trazer essa abordagem, né? Dessa ideia de verificação, de análise, uma ideia de se confrontar. Será que a legislação ou as demais espécies normativas, né, estão sendo elaboradas em conformidade, seguindo os parâmetros da Constituição, seguindo o modelo da Constituição, né, traçado pela Constituição Federal, tá certo? Pessoal, do ponto de vista histórico, no Brasil, a gente pode dizer que existem, né, 2 modelos prevalecentes de controle da constitucionalidade, no que diz respeito ao controle concentrado, que é exercido, não é, pelo Supremo Tribunal Federal, tá certo? E também pelos tribunais de justiça, né, tendo como parâmetro no âmbito dos tribunais de justiça a Constituição daquele respectivo estado, tá certo? E efetivamente o controle, enfim, o modelo concentrado, que é baseado no modelo europeu, das cortes constitucionais europeias, tá certo? E o modelo difuso, né, que é baseado na ideia do judicial review próprio da estrutura norte-americana, né, do ordenamento jurídico americano, tá? A ideia do judicial review, quer dizer que todo e qualquer órgão, né, do Poder Judiciário, todo e qualquer magistrado pode realizar esse controle difuso, né, ou do estado de decisis, tá certo? Bom, no Brasil, então, a gente teve, primeiramente, o surgimento do controle difuso, tá certo? Em que os magistrados poderiam exercer e que, na verdade, até a Constituição de 88, a existência desse controle difuso só poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal ali por meio do Procurador-Geral da República, né? Outro artigo importante aí da Constituição que vocês têm que ter em mente para o estudo do controle de constitucionalidade é, portanto, o artigo 103 da Constituição, né? O artigo 103, ele traz um rol de legitimados para a propositura dessas ações de controle concentrado de constitucionalidade lá junto ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que efetivamente é interessante, né, que a gente tem essa noção, tá bom? Mas que veio, né, nesse sentido, a ampliar essa legitimidade que antes cabia unicamente ao Procurador-Geral da República, tá certo?
Houve uma ampliação, portanto, né, e essa exclusividade, né, para o PGR, ela só vai permanecer quanto à ação interventiva, né, nos dias atuais, tá certo? Bom, eu estava falando, né, da questão histórica. Então, assim, inicialmente, né, a gente tem, no contexto brasileiro, a partir de 1891, o controle difuso, né, até os idos de 65, que é quando surge, né, efetivamente a possibilidade, não é, na verdade, quando há a junção dos dois tipos de controle, tá? Ou seja, tanto o modelo difuso quanto o modelo concentrado, que vem a surgir no Brasil a partir da emenda 16/65. Essa situação de origem, tá? Até coloquei aqui na notinha de aula de vocês, tá certo? Com a emenda 16/65, que incluiu, no inciso 1º do artigo 101 da Constituição de 46, a competência do STF para processar e julgar originariamente a representação contra a inconstitucionalidade de lei ou ato de natureza normativa, federal ou estadual encaminhada pelo PGR. Quer dizer, o controle, né, que até aquele período ali, de 65, só existia na modalidade difusa, a partir de então, né, ele começa a ser também realizado nessa modalidade de controle concentrado, no âmbito do Supremo, entretanto, né, na época, unicamente pelo Procurador-Geral da República, que era o único legitimado para a propositura destas ações aí no âmbito do STF, a partir daquele momento em que a gente tem a competência, né, quer dizer, o surgimento aí do controle concentrado de constitucionalidade no Brasil, ou seja, só houve essa junção desses dois modelos, né, a partir de 65, com essa emenda à Constituição de 46, tá certo? Então aí a gente tem um modelo misto, né, um modelo mais complexo aí no Brasil, que tem em conta aí os modelos americanos. E sobre o modelo norte-americano, pessoal, né, o grande precedente judicial é o caso Marbury versus Madison, né, que é de 1803, tá certo? E eu deixei também na notinha de aula de vocês, né, um histórico a respeito aí do precedente, tá, do conteúdo da decisão, tá certo? Marbury versus Madison, um contexto histórico também, que ele é do livro do professor Barroso, né, do ministro Barroso, o controle de constitucionalidade no direito brasileiro. Tá certo? Então, existe aí um material que vocês podem ter como apoio, com certeza, para esse contexto aí da decisão, que é um grande precedente que inaugura, né, no âmbito das constituições, na verdade, não no âmbito especificamente das constituições, mas no âmbito, enfim, né, de um contexto de disseminação aí em cunho internacional desse modelo difuso norte-americano, que, em síntese, queria dizer que, na verdade, esse caso, né, o Marbury versus Madison, foi julgado pela Suprema Corte Americana em 1803, tá? Sendo que não havia uma previsão, não é, de que o Poder Judiciário, né, a Suprema Corte Americana, pudesse realizar esse tipo de controle, quer dizer, não havia essa previsão na Constituição norte-americana, e a partir de então, desse precedente judicial, né, Marbury versus Madison, a Suprema Corte norte-americana se considerou legitimada, né, se julgou, houve julgamento, mas se contextualizou ali a possibilidade do judiciário, né, realizar esse tipo de controle. E aí, isso aí tomou em conta a nomeação de juízes, né, para isso aí na calada, né, dos governos, de troca de governos federalistas e republicanos, tá certo? Para, efetivamente, a Suprema Corte se viu legitimada para julgar, né, se atribuiu essa legitimação, tá certo? Que não estava prevista na Constituição americana, né? Que é uma Constituição, a gente já viu, bem sucinta, tá certo? Com pouquíssimas emendas, né? E pouquíssimos artigos também. Então, essa Constituição, ela não traz, né? A Constituição americana, 1787, ela não traz, não faz referência à possibilidade da Suprema Corte Americana realizar o controle, assim como a nossa Constituição de 88 traz claramente essa previsão, tá? Mas, efetivamente, o controle exerce, e esse caso, né, o precedente judicial Marbury versus Madison, de 1803,
ele é considerado um grande precedente para os demais países, né, nessa modalidade do controle difuso de constitucionalidade das leis e atos normativos. Quer dizer, a possibilidade de todo e qualquer membro da magistratura realizar o controle das leis e atos normativos em casos concretos, né? O controle concreto, o caso difuso, tá? No caso difuso, ok? Então, eu indico que vocês façam leitura aí do contexto histórico, né? Do primeiro precedente, o Marbury versus Madison, tá? Que, apesar de ter sido julgado em 1803, né? Iníciozinho ali do século XIX, tá certo? Esse caso, ele começou em 1801, o seu julgamento pela Suprema Corte, mas só teve digamos, uma finalização realmente em 1803, tá? E aí a Suprema Corte, em síntese norte-americana, vai falar que é próprio para o Poder Judiciário, né? É próprio do Poder Judiciário realizar o controle, a verificação, a compatibilidade das normas com a Constituição, né? Enfim, federal. E isso não está previsto em sede constitucional, tá certo? Então, a gente vê que isso vem de um precedente judicial, né? A gente vê que isso vem de uma determinação do judiciário americano, tá certo? Que é o que é considerado o controle difuso, né? E aí, a questão do direito, né, baseado nos precedentes judiciais, que é muito forte também na visão norte-americana, né? A ideia do stare decisis, tá bom? Outra questão é que, pronto, enfatizar que efetivamente, não é, no contexto ali dos anos de 65, é que no Brasil a gente vai ter a junção do controle difuso ao controle concentrado, não é, no Brasil, que vem do direito europeu, o direito das cortes constitucionais, né, a ideia dos tribunais constitucionais, que seria a criação de um órgão específico lá na Europa, né, para julgar essas questões de índole constitucional, tá certo? Então, os tribunais constitucionais na Europa têm uma visão que é mais, digamos, especial, no sentido de dizer que eles são criados, né, são constituídos aqueles tribunais, inclusive muitos deles com ali os membros, né, com mandatos, efetivamente com um tempo, né, pré-determinado de permanência ali no órgão, tá certo? Mas com o poder específico, a atribuição para decidir as questões de caráter, de índole, de matéria constitucional, né? E no Supremo, até a gente já havia falado, né, no nosso caso, o Supremo Tribunal Federal, apesar de nós termos aí a visão de corte constitucional, quando o Supremo exerce, não é, essa jurisdição constitucional com o controle, com base no controle concentrado de constitucionalidade, tá certo? Apesar dessa situação, o Supremo Tribunal Federal no Brasil ainda é última instância recursal, e a gente pode ver até com base nas previsões aí dos demais incisos, né, do artigo 102 da Constituição, inciso 2º, inciso 3º, com base aí num recurso extraordinário, num recurso ordinário, né, de situações que são afetas aí ainda ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas em sede recursal, tá certo? Então, o inciso 1º, né, do artigo 102, ele fala da competência alinhar, né, da competência originária para essas questões das ações diretas de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. O inciso 2º, ele fala em julgar em recurso ordinário, olha ali, trazendo a competência recursal, né, para o STF. O que vai em sede de recurso ordinário, não é, para o Supremo? O habeas corpus, o mandado de segurança, as ações, né, aquelas ações de caráter constitucional, de natureza constitucional, os remédios, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, né, um MS originário ali de um STJ, um STM, um TST, né, se um habeas data, um mandado de injunção, um habeas corpus, se a decisão nesses tribunais superiores, né, tenha sido denegatória, tá certo? E o crime político. Inciso 3º seria a competência recursal, aquela ideia do recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo desta Constituição, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestada em face desta Constituição, julgar válida lei local contestada em face de lei federal, tá certo? Lembrando que para esse recurso extraordinário, não é, chegar à apreciação do Supremo Tribunal Federal,
e o CPC também vai trazer essas diretrizes para a gente, né? Quer dizer, para os operadores, para os profissionais do direito, né? Nessa instrumentalização aí recursal, tá certo? Nesse procedimento, lembrando, pessoal, que a necessidade de se demonstrar a repercussão geral, ou seja, vai se criar uma tese especificamente para que se possa chegar ao conhecimento, à admissibilidade, né, pelo Supremo Tribunal Federal, em que exista essa repercussão geral, né? A situação de fato, ou mesmo de direito, ela interessa, né? Ou tem uma repercussão, tem uma ressonância aí num alcance maior da sociedade, tá certo? O parágrafo 3º mesmo fala, lá do 102, no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, e aí vai-se para o CPC, tá certo? A fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 dos seus membros, né? 2/3 dos membros do Supremo significa 8 ministros, tá certo, pessoal? 8 ministros. A maioria, que seria para declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, 6 ministros, tá certo? Bom, então eu estava falando, né, ainda do ponto de vista de modelo presente, né, no modelo no controle de constitucionalidade presente no nosso sistema brasileiro, no nosso ordenamento. Então, a gente tem a junção desses dois modelos, e o modelo das cortes constitucionais na Europa, né, ele se colocou nesse sentido, de resolver as questões mais caras à matéria constitucional, né, mais próprias, mais afetas às matérias constitucionais e às matérias, as questões de Estado, tá certo? E, nesse sentido, o Supremo realiza, né, essa função quando julga no Brasil, por exemplo, as ações diretas de inconstitucionalidade, as ADPFs, né, as ações declaratórias de constitucionalidade, a direta de inconstitucionalidade por omissão, enfim, tá certo? São modalidades que existem para efetivamente impulsionar, né, a atuação do STF nesse exercício da jurisdição constitucional concentrada, tá? Ou seja, concentrada quer dizer o quê? Ali, especificamente, o Supremo, ele não vai estar debatendo, não é? Eu acredito que vocês podem compreender, senão a gente vai esclarecer as dúvidas, e aí eu estou à disposição também de vocês para, né, esse contexto. Lembrando que a matéria do controle de constitucionalidade, ela vai exigir, né, um pouco mais de estudo, de aprofundamento aí nos textos, tá bom? Para que vocês possam estar compreendendo mais a matéria, tá? Então, assim, a lei em tese, né, que o Supremo vai estar debatendo numa ideia de uma dessas ações de controle, de constitucionalidade, tá? Significa que é a lei em abstrato, ou seja, ela não está incidindo em uma relação jurídica concreta, né? Não há uma relação, digamos, ali eu não tenho propriamente um litígio, eu não tenho partes adversas, eu tenho o controle da objetividade do ordenamento jurídico. Então, eu estou controlando o ordenamento jurídico do ponto de vista objetivo, ou seja, da normatividade, da lei, né? Das espécies normativas, em relação a, tendo como parâmetro maior a Constituição Federal, um modelo maior a Constituição Federal. Eu não estou fazendo esse controle do ponto de vista subjetivo, que aí a gente teria especificamente num controle difuso, no caso concreto, né? Quanto à questão, então, da lei em tese, né, do controle abstrato, ele vai, quando o Supremo declarar, né, geralmente, né, a regra geral, esses efeitos vão ser erga omnes, tá bom? E isso vai invalidar, né, especificamente, de nulidade esta lei, ab início, quer dizer, desde a sua origem, ex tunc, tá? E assim, de forma retroativa, e aí, efetivamente, é como se aquela lei, ela tivesse sido elaborada, mas desde sua origem ela é tida como nula, não é? Ela é inconstitucional diante da nossa lei maior, tá certo? São inúmeras, né, considerações que a gente vai fazer. A gente pode ter uma declaração de inconstitucionalidade do ponto de vista formal, material, e a gente vai estar especificando, a gente pode ter uma inconstitucionalidade do ponto de vista que seja somente, né, em relação à incidência ali da legislação, ou seja, a extensão da legislação, no caso, né, que pode ser parcial ou total, tá? Então, a lei como um todo, né, ou a espécie normativa pode ser considerada inconstitucional como um todo, ou só parcialmente, com algum dispositivo, algum parágrafo, algum artigo, enfim,
né? E podemos também ter a inconstitucionalidade que pode se dar por ação e por omissão, né? Uma lei que tenha sido elaborada e ela efetivamente não está de acordo com a Constituição, né? Ou efetivamente a omissão, quer dizer, a falta da elaboração normativa, em relação à qual essa questão da omissão a gente já estudou para o mandado de injunção, né? Que seria aí num caso específico, até mesmo coletividades ingressando, ou o indivíduo, né? Subjetivamente, então eu teria aí um controle difuso, né, por meio do mandado de injunção, e o controle abstrato da inconstitucionalidade por omissão por meio da ADIM por omissão, tá certo? São essas várias espécies de ações que a gente vai estar estudando durante essa unidade 3, tá certo? E para isso, né, eu recomendo que vocês já comecem a fazer a leitura desses artigos 102 da Constituição, o 103, que a gente tem um rol de legitimados, tá certo? E ainda a legislação própria, né? Que diz respeito a essas ações, que no caso, a Lei 9868/99, a Lei 9868, ela trata da ação direta de inconstitucionalidade, tanto por ação quanto por omissão, tá certo? E da ação declaratória de constitucionalidade, tá bom? São alterações que ocorreram depois. E ainda a Lei 9882/99, que trata da arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Que é outra ação bastante relevante, enfim, a ser considerada, que tem um contexto também bem peculiar, né? De utilização, enfim, tá certo? Então, são ações que a gente vai estar estudando, inclusive quanto à sua regulamentação, além dos tipos, né? Das espécies de inconstitucionalidade, tá certo? Como eu já adiantei, além da própria forma de controle, né? O órgão responsável que a gente vem falando, né? O Supremo Tribunal Federal como guardião, né? Como fiel guardião da Constituição, enfim, como uma das suas principais atribuições no contexto democrático que a gente vivencia, tem essa função que é essencial, tá certo? E vai poder exercer por meio desse controle concentrado e também por meio do controle difuso, né? Então, assim, para deixar claro, o Supremo não exerce somente esse controle concentrado de constitucionalidade, mas exerce também o controle difuso. Isso vem a chegar no STF, pode chegar por várias ações, né? As ações constitucionais, por exemplo, um habeas corpus, um mandado de segurança, tá certo? Em geral, mas chega também por via dos recursos, né? Pela instância recursal, como a gente falou, por exemplo, no recurso extraordinário. E nesse contexto, pessoal, vai ser defendida, né, vai ser, na verdade, argumentada em uma tese no âmbito do Supremo, inclusive, que tenha, né, essa conotação de repercussão geral, como já ocorreu para questões quanto ao seguro DPVAT, enfim, e várias outras situações que o próprio Supremo traz aí, elenca já, né, no seu site, vocês podem ter acesso lá no site do STF, as teses de repercussão geral, até modificações, interpretações quanto aos artigos, né, e aí o Supremo vai efetivamente fazer esse papel de intérprete da Constituição, quanto aos artigos do Código Civil, né, quanto à interpretação até das súmulas vinculantes, enfim, né, de toda a situação que possa ter essa diretriz, né, essa implicação maior diante da sociedade, tá certo? Bom, a gente vai estar acompanhando aí as próximas aulas, né, os nossos próximos encontros, tá? Tratando do nosso tema, né, que agora é próprio da unidade 3, o tema do controle de constitucionalidade, tá? Do ponto de vista do histórico, né, a gente tem a criação ali em 1890 da Justiça Federal, do Supremo Tribunal Federal, tá certo? No Brasil, uma composição que muitas vezes se modificou durante as cartas, né? Durante as ordens jurídicas que a gente vivenciou, tá certo? E em alguns momentos houve a existência de 15 ministros, 16 ministros, às vezes, em determinados momentos, houve até a participação de médicos, militares, não é? E aí a gente sabe como esses ministros chegam ao Supremo Tribunal Federal, né? Agora há pouco a gente teve aí mesmo em razão dessa situação em que estamos vivenciando, não é? Uma crise política e até a saída de um dos, no caso, né? Aí não seria um membro do judiciário, mas um dos ministros, né? Do executivo,
que pleiteava e digamos, a composição, né, está presente como membro do Supremo Tribunal Federal, e enfim, né, em toda uma conjuntura que tem esse caráter, esse viés político, né, de indicação, nomeação pelo presidente da República, após a aprovação naquela sabatina lá no âmbito do Senado Federal, que é como a gente sabe que os ministros chegam a atuar, né, a atuação é como se dá essa composição do STF no Brasil, tá certo? Mas atualmente a gente tem a composição de 11 ministros, não é? E temos a maioria para declaração de inconstitucionalidade, a maioria, né? Que é efetivamente o quórum exigido para a declaração da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade das leis, que é no montante de 5 membros, de 5 ministros, né? O voto dos 5 ministros, perdão, o voto de 6 ministros, tá certo? E um quórum de 2/3, que é um quórum especial. A gente acabou de ver aqui para repercussão geral, né? Para não ser aceito, seria pelo quórum de 2/3. 2/3 dos ministros seriam 8 ministros, tá? Mas a maioria para as declarações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade seria um total de 6, do voto de 6 ministros, tá certo? Tá bom? Bom, na próxima aula, no nosso próximo conteúdo, a gente vai estar abordando aí as espécies, né, de inconstitucionalidade, os momentos de incidência dessa inconstitucionalidade, tá certo? Para que a gente dê continuidade a esse conteúdo que é tão importante, não é? Que sempre é abordado nos contextos de exames da OAB, tá certo? Ou mesmo as provas, né? Para uma carreira pública, né? Um concurso público, tá certo? Então, estou, mais uma vez, né? Me coloco à disposição de vocês, tá bom? Para a gente ir esclarecendo as dúvidas que surgirem, tá? E eu, desde logo, recomendo que vocês façam a leitura, né? Tem a obra do professor Luiz Roberto Barroso, né? Que é o controle de constitucionalidade no direito brasileiro, tá certo? É um livro que existe na biblioteca digital, né? Vocês têm acesso. E tem, inclusive, essa parte histórica, né? Também todo esse contexto do caso que foi um grande precedente judicial, Marbury versus Madison, tá? Para que vocês tenham essa noção, né? E ainda toda a matéria, né, que diz respeito às ações de controle concentrado de constitucionalidade, com as decisões, enfim, comentários e peculiaridades próprias dessa temática que a gente vai estar abordando, né? Essas condições, né, de procedimentalização, de propositura dessas ações, a própria questão da legitimidade, né, o objeto próprio de cada uma dessas ações, tá? E a ritualística específica que está e vai estar contida na legislação, a 9868, como eu falei para vocês, /99, e ainda a 9882 também, /99, né? Então, o material no que diz respeito aos diplomas normativos, né, para o estudo dessa matéria, estão contidos, portanto, na Constituição Federal e nessa legislação específica, 9868/99, 9882/99, que trata da ADPF, tá certo? Ok? Conto com a participação de vocês e a gente se encontra na próxima aula, tá? Tchau, tchau. Estou à disposição. Obrigada.